Olá, está no ar mais um Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre direito condominial, para esclarecer aquelas famosas dúvidas sobre a eleição de síndico, reformas, sorteio de vagas de garagem, aplicação de multas, entre muitas outras. Eu recebo o advogado especialista em direito condominial, doutor Tiago Badaró. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, Carol. Obrigado a todos da TV Câmara pela oportunidade. Doutor, para começar o programa, explica para a gente como normalmente é composto o corpo administrativo de um condomínio. Perfeito, Carol. Basicamente, o corpo administrativo do condomínio ele é composto pelo síndico, em sua integralidade, na maioria das vezes, e também do corpo fiscal. Então, existem auxiliares do síndico que ajudam ele a administrar. Além disso, também ficam as administradoras de condomínio atrás do síndico, auxiliando ele na parte administrativa também. No caso das administradoras, a escolha dela é feita em assembleia? É preferível que sempre seja feita em assembleia, mas o síndico ele tem a opção de escolher, de repente, com urgência, uma administradora que seja interessante para o condomínio atender de última hora, Mas recomendamos sempre que isso seja feito em assembleia. Nesse caso, quando o síndico escolhe de última hora, se os condôminos não gostarem da administradora, o que deve ser feito? Interessante existir uma assembleia extraordinária, onde os condôminos podem se reunir e fazer uma seleção de uma nova assembleia. Daí cabe ao síndico trazer, por exemplo, algumas outras opções de administradoras para que haja uma votação no dia daquela assembleia e assim os condôminos possam escolher, conforme a vontade, qual melhor administrador atende aos anseios do condomínio. E agora a gente tem também o síndico profissional, Em quais casos ele é necessário? O síndico profissional ele é necessário quando existe uma demanda muito grande dentro do condomínio da parte administrativa ou quando é de interesse dos próprios condôminos ou até mesmo do síndico que é eleito em passar esses poderes para um terceiro. É uma figura que está sendo bem vista hoje em dia, a profissionalização de pessoas para atender especificamente o condomínio, que são conhecidas como gestores condominiais. Então, o síndico profissional pode ser qualquer pessoa, o síndico ele tem esse poder de passar o poder dele para um terceiro sem problema nenhum. Está previsto isso na legislação. E você acredita que a curto prazo, todos os síndicos vão ser síndicos profissionais? Olha, é um pouco difícil te alegar isso, Carol. A gente vê, principalmente em condomínios mais antigos, que o síndico é uma figura que se perpetua naquela cadeira dentro daquele condomínio. Eu acredito que por ser uma profissão crescente, cada vez mais os condomínios optem por ter um síndico profissional, mas eu ainda acredito que o síndico mesmo, morador do prédio, ele vai continuar sendo por muito tempo. Então, há esse impasse ainda. O síndico profissional, ele pode ser um morador do prédio? Pode ser um morador no prédio, não vejo nenhum problema quanto a isso, Desde que não exista nenhum tipo de conflito com a convenção, Se a convenção falar que não pode, de fato não vai poder. Mas pode ser um morador do prédio, até traz mais confiança porque o morador do prédio conhece a rotina. E se ele é profissional, perfeito, E no caso do síndico que não é profissional, Ele deve receber algum salário, recebe algum benefício? Como que funciona? Geralmente os síndicos moradores, os benefícios que eles recebem são a isenção da taxa condominial. Nós verificamos em alguns casos que alguns condomínios eles optam pelo pagamento de uma taxa, de um salário para aquele síndico, Desde que respeitado aí toda a tributação, pode ocorrer também sem problema nenhum, ele pode ser remunerado também. E se o condomínio não estiver satisfeito com o trabalho do síndico, como que eles fazem para tirar o síndico, destituí-lo do cargo? Perfeito, boa pergunta. Existe uma opção de destituição do síndico. Hoje o Código de Processo Civil ele prevê um quórum específico para você destituir o síndico, devendo ser composto por todos os moradores, todos devem ser notificados a participar dessa assembleia e a partir do voto deles pode ter a destituição do síndico sem problema nenhum também. Quando o morador inadimplente, está no condomínio, quais são os deveres deles e os direitos, O que ele pode ou não pode fazer dentro do condomínio? Perfeito, Carol. Em tese, o morador inadimplente ele pode exercer quase toda a atividade que um condômino adimplente exerce, com algumas ressalvas. É interessante ver o que a convenção daquele condomínio determina com relação ao inadimplente. O que eu recomendo sempre é que nunca pode ter impedimentos que denigram a imagem daquele condomínio inadimplente, que causem algum prejuízo à moral dele. Isso é muito importante, mas talvez o mais especial que eu possa falar com relação ao inadimplente é que ele não pode votar nas assembleias. Ele pode comparecer, mas o direito de votação dele é perdido. E quando que o condomínio pode tomar medidas legais contra essa pessoa que está devendo?
Com relação ao inadimplente, sempre que existir uma mora, a partir do momento do atraso, não existe nenhum impedimento que o síndico ele acione o judiciário para poder cobrar aquele inadimplente. Hoje, o novo Código de Processo Civil ele traz algumas facilidades com relação à cobrança, muito diferente do que era antigamente. Então, a partir do momento que existe uma mora, pode ser cobrado. E a partir de qual momento essa pessoa pode perder, né, por exemplo, a casa ou o apartamento daquele condomínio? Especificamente com relação à execução da taxa condominial, é um dos poucos processos em que existe a possibilidade de perda do patrimônio do condômino. Então, se o condômino, mesmo sendo intimado num processo, continuar ainda com a desídia, não fizer o pagamento, enfim, não corresponder à necessidade, à cobrança condominial, me desculpe, ele vai perder o patrimônio dele, né? Vai passar por um processo executório que no fim vai gerar a perda do patrimônio. E aí vira patrimônio do condomínio? Vira patrimônio do condomínio ou de repente pode ser incorporado por um terceiro, dependendo da asta em que ele for penhorado. Tem alguns casos que as pessoas devem anos, né, de condomínio, as dívidas chegam a 60, 100 mil reais e é difícil depois da pessoa reverter, né? Isso fica bem complicado, a dívida ela se torna impagável, né? E isso prejudica muito porque ela fica na iminência de perder o patrimônio dela a qualquer momento, né? O síndico ele fica com subsídios para poder entrar com ação de execução a qualquer momento e agir de forma bem incisiva para cobrar aquele devedor. No caso de um condomínio que tem muitos moradores inadimplentes, isso acaba prejudicando também as contas do condomínio, né? Bastante, até porque o condomínio ele depende da taxa condominial para sobreviver. Né? Todo o custo que ele tem de manutenção, de obras, às vezes benfeitorias que são necessárias, vem do bolso dos condôminos. Né? E a partir do momento que existe uma taxa alta de inadimplência, existe aí um risco grande de não se pagar os prestadores de serviço que atuam naquele condomínio. E doutor, existem leis que não podem ser alteradas dentro dos condomínios? Sim, existem. Com certeza a convenção, apesar dela ter uma possibilidade de alteração, ela é bem concreta, né? Ela deve ter as dificuldades legislativas aí que existem no Código Civil para ser alterada, mas se a gente pensar numa perspectiva um pouco maior, o Código Civil, por exemplo, infelizmente não pode ser alterado dentro de um condomínio, né? Então são leis que ficam ali enraizadas e que não podem ser alteradas. E quais são os tipos de decisões, né, que devem ser tomadas numa assembleia ou que o síndico pode tomar? De próprio gosto, o síndico ele pode tomar qualquer tipo de decisão em que seja influenciada a urgência, né, em atender o condomínio. Sempre o interesse público dos condôminos tem que estar preservado, né, então o síndico ele tem que avaliar essa questão na hora de fazer qualquer decisão. Então ele pode tomar qualquer tipo de decisão emergencial. Muito importante que nas assembleias, né, sejam expostas à emergência que deu razão para o síndico tomar aquela decisão, mas em tese qualquer tipo de necessidade que o síndico tenha em atender emergencialmente o condômino, ele pode tomar aquela decisão sem problema nenhum. E quando os condôminos não estão satisfeitos, né, com as normas internas do condomínio, como que eles podem fazer para mudar ou incluir novas normas? Carol, em tese, as assembleias elas são os melhores momentos para os condôminos exercerem os poderes de votos deles, né? Onde a democracia ela é feita de fato é dentro da assembleia do condomínio. Então, podem haver aí coletivos de moradores com ideias novas, com propostas novas. Nada impede que eles tragam isso em próximas assembleias ou mesmo criem assembleias extraordinárias, dependendo da urgência, para fazer uma alteração da legislação do condomínio. Agora falando sobre algumas áreas, né, do condomínio. No caso do condomínio que tem piscina, por exemplo, né, o condomínio ele pode fazer exigências para os condôminos, por exemplo, do tipo de roupa de banho que ele deve usar, o que ele pode levar para a área da piscina? É interessante que essa exigência, ela, apesar de o condomínio ter esse poder de ditar algumas regras dentro do condomínio, ela nunca pode extrapolar a liberdade daquele morador. E o morador, em contrapartida, ele tem que ter o bom senso de utilizar determinado tipo de vestimenta que seja condizente ao local público que ele está visitando, né? Então, sim, o condomínio ele pode, de repente, estipular algumas regras, desde que não influencie na liberdade do morador de poder se vestir ao próprio gosto dentro do condomínio. E no caso da lei antifumo, ela deve ser respeitada em todas as áreas do condomínio, sendo coberta ou não? Sim, deve ser respeitado. Tem uma lei estadual de bastante impacto, tanto fora do condomínio quanto dentro dele. O que prevalece dentro do condomínio é o interesse comum, né? Muitas pessoas fumam, muitas pessoas não fumam, então a lei está aí para igualar essa questão dentro de um condomínio e deve ser respeitada com certeza. No caso dos apartamentos, o condomínio pode impor regras para dentro dos apartamentos, como por exemplo o morador não poder fumar? Não, o direito de propriedade do condômino
ele é inerente a ele, só ele manda dentro do apartamento, não pode o condomínio influenciar em nada que exista dentro do apartamento, a não ser que exista alguma questão emergencial, né, em que o condomínio precisa de fato intervir dentro daquela unidade para resguardar o direito, a segurança dos demais. Mas enquanto não existe esse tipo de possibilidade, dentro do apartamento, o direito é todo do condomínio, do proprietário, não pode ter influência do condomínio. Funciona também da mesma forma para a questão dos animais de estimação, os pets? O proprietário pode ter o animal que ele quiser ou o condomínio pode intervir? Olha, eu entendo que, respeitando sempre o bom senso, o proprietário ele pode ter o animal que ele bem entender, né, desde que ele também respeite aos demais. O condomínio sempre tem que pensar que tudo que ele faz dentro do condomínio, seja dentro ou fora do patrimônio dele, interfere na vida dos demais. Então não adianta a pessoa ter um cachorro grande, sendo que esse cachorro grande ele vai interferir na vida de todo mundo. Eu tenho que parar elevadores, eu tenho que separar um lugar para ele numa área comum do prédio. Então, de fato, não pode, né, o condomínio influenciar dentro da propriedade, ter qualquer tipo de influência dentro da propriedade daquele morador, mas em contrapartida também o morador precisa ter o bom senso de que a vida dele interfere na das demais também. Doutora, a gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Livre. Não saia daí. Estamos de volta com Espaço Livre. Hoje o programa é sobre direito condominial. Continuo na companhia do Dr. Tiago Badaró, advogado especialista em direito condominial. Doutor, a gente está falando de algumas questões, né, que envolvem as áreas do condomínio. Tem também a questão do silêncio. Como que funciona? Qual que é o limite, né, que a lei do silêncio permite de barulho e como que o condomínio deve fazer no caso de um vizinho, por exemplo, está dando uma festa no apartamento, extrapolou aquele horário, ele não consegue dormir, ele chama a polícia, aciona o síndico, como que funciona? Interessante pergunta, e a questão do barulho ela traz bastante polêmica dentro do condomínio, talvez seja a reclamação mais recorrente depois da inadimplência dentro dos condomínios, é o barulho, né? De fato, a legislação hoje ela prevê que o barulho em excesso, né, pode ser entendido como uma contravenção e o condômino que se sentir incomodado, inclusive pode chamar a polícia, né, para que aquele tipo de incômodo pare, seja cessado. Mas, em contrapartida, o condomínio que está realizando os barulhos, está realizando a festa, ele também tem que ter um bom senso e começar a pensar um pouco que talvez a prática dele esteja interferindo na vida de um terceiro. Pode ter festa, pode ter diversão, pode existir barulho, mas desde que seja pensando no próximo que vive no condomínio, né? Então, a legislação ela sempre tem que ser respeitada, né, dentro do condomínio. É importante que o próprio condomínio tenha regras de barulhos dentro do próprio espaço, e isso sendo respeitado, não há problema nenhum, né, desde que o interesse do próximo também seja observado na hora de fazer festa, na hora de qualquer prática. Geralmente o limite de horário em condomínio costuma ser 10 horas da noite, 10 né? horas da noite, né, é o mais convencional, mas desde que não incomode o morador, qualquer horário ele é previsto por legislação. E o síndico, ele precisa estar à disposição, né, do condomínio 24 horas por dia? Olha, um caso bem complicado, né? A gente vê que síndicos, por exemplo, clientes do escritório, são convocados a todo momento, o WhatsApp, os telefones tocam sem parar. É interessante que o síndico ele coloque um limite do atendimento dele, né? O síndico também é um morador, né, quando não é um síndico profissional, ele também tem a vida própria dele, não vive só em função do condomínio, então é muito importante que o síndico ele coloque um limite de horário, de repente um horário comercial ou 2 vezes na semana é essencial para que ele consiga atender aquela coletividade de moradores e, mais do que isso, ele coloque uma barreira para que não seja incomodado eventualmente fora do seu horário de trabalho. A gente falou sobre a questão do barulho, né? E no caso da multa, se a pessoa for multada, toda multa ela deve ser notificada antes? É preferível que sempre haja uma notificação prévia, desde que exista algum tipo de previsão na convenção do condomínio, ou se exista alguma regra dentro do regimento interno que não preveja nenhum tipo de notificação, isso já mostra uma pré-notificação para o condômino, mas a princípio a gente sempre recomenda que exista uma notificação e depois, não sendo respondida aquela notificação, haja uma multa. Se o condômino achar a multa abusiva, a quem ele deve recorrer? Em primeiro lugar, a gente sempre pede que exista uma composição extrajudicial, o condomínio converse com o síndico para tentar amenizar aquela multa que ele entende ser ilegal e incorreta, mas não tendo frutos, ele pode se recorrer ao judiciário. Ora, doutor, uma outra situação que costuma dar muita dor de cabeça, né, para os condôminos, quando existe um vazamento no apartamento, por exemplo, quando que o condômino sabe que é do apartamento ou é do condomínio?
Olha, é um caso muito difícil, principalmente naqueles condomínios mais antigos, em que a água ela não é individualizada, né? Então, às vezes existem alguns estudos técnicos de engenharia que conseguem delimitar uma estimativa de onde está vindo aquele vazamento, né? Isso quando o condomínio não tem colunas individuais. Daí, de fato, havendo essa estimativa, o síndico conversa com cada um dos moradores, né? E no boca a boca mesmo, não tem outro jeito, ele vai perguntar como é que está a situação da água naquela propriedade, naquele apartamento. Havendo algum problema, ele pede a solicitação do proprietário para poder intervir, para poder tomar qualquer tipo de medida, ou pede para o proprietário também tomar as devidas medidas, se for culpa dele. E no caso das vagas de garagem, que eu acho que também isso dá muita dor de cabeça, né? De quanto em quanto tempo deve ser feita uma assembleia para decidir essas vagas, ou é feito uma vez e aí você fica com aquela vaga para sempre? Depende muito do condomínio. Existem condomínios que fazem alterações a cada 1 ano, a cada 2 anos. E, geralmente isso causa um impacto muito grande na vida do condomínio, porque a troca de vagas, ela impacta na sua rotina, você está acostumado com aquela vaga, acaba indo para uma melhor ou para uma pior. Nós recomendamos, em prédios que têm essa cultura de troca de vagas, pelo menos fazer isso de 2 em 2 anos, mas grande maioria dos prédios hoje adotam a vaga fixa, né? Então, aí é quando não existe nenhum problema, mas geralmente os 2 anos é essencial, é interessante para que haja essa troca. E se o condômino não ficar satisfeito com a sua vaga, por exemplo, ou se ele tiver um carro que não cabe muito bem naquela vaga? Infelizmente tem que esperar, Carol. Não tem outro jeito. O interesse da coletividade do condomínio ela tem que prevalecer sobre o individual. Então, se aquele condomínio, de repente, ele está numa vaga que desprivilegia ele ou o tamanho do carro dele, talvez procurar o síndico para conversar ou conversar com outro morador para ver se ele topa trocar a vaga com ele, que é um pouco difícil de acontecer, né? Mas a gente sempre pede, de repente, o bom senso de todo mundo que convive no condomínio para resolver tudo na conversa e se conseguir perfeito. E ainda falando sobre a questão da vaga, a vaga de garagem a gente sabe que as pessoas costumam muito alugar, né? Pode alugar, pode até vender a vaga de garagem, como que funciona isso e para quem que o dono, né, da vaga pode vender ou alugar? Isso depende muito da convenção do condomínio, Carol. Existem algumas convenções que não permitem a venda ou aluguel da vaga da garagem. Ela é propriedade também daquele condômino, assim como o próprio apartamento dele, né? Ressalvada essas garagens em que existem o trânsito de moradores, aquelas que são fixas fazem parte do patrimônio daquele morador. Então, se a convenção ela prevê a possibilidade de venda ou não fala nada, aquele morador ele pode vender a vaga desde que não influencie na vida dos demais ou alugar ela, sem problema nenhum. Agora, em relação ao gás, né, encanado, é obrigação do condomínio realizar a instalação? Hoje existem alguns tipos de leis dentro do município que permitem esse tipo de instalação. Logicamente, em condomínios mais antigos, eu mesmo moro num condomínio antigo, lá a gente não tem a possibilidade de criar o gás encanado, né? Então a gente ainda se vale do velho botijão de gás. Então, se o condomínio ele tem estrutura, né? Então de fato ele tem que fazer essa alteração do gás de botijão para o gás encanado para ter mais segurança ainda. E hoje em dia já tem até condomínios em que a água é individualizada, né? O senhor acredita que isso é uma tendência? É uma tendência e deve ser uma tendência para respeitar tanto o fluxo de caixa do condomínio, para a gente saber quem está gastando com água, tanto também como uma questão ambiental. Às vezes tem pessoas em condomínios que têm aquela cultura de realmente preservar a água, não ter gastos, e do outro lado tem aquele vizinho que é o gastão, que toma banho até tarde, gasta água. Então isso valida para que políticas dentro do condomínio sejam adotadas para consumo de água e também para conscientizar os moradores que é um bem de todos, né, e deve ser preservado, deve ser resguardado. Em relação à prestação de contas agora, de enquanto em quanto tempo, né, o síndico deve realizar essa prestação? Dependendo do tamanho do condomínio, a gente sempre recomenda que isso seja feito em assembleia de 1 em 1 ano. Né, o síndico ele vai selecionar as pastas daqueles 12 meses de gestão e vai fazer a prestação de contas, mas 1 ano é o essencial. Agora, em relação aos assuntos, né, que são discutidos nas assembleias, tem algum assunto que deve ser debatido sempre, periodicamente, como, por exemplo, reajuste de funcionários, as manutenções necessárias? Claro, tudo que impacta na vida financeira do condomínio deve ser colocado em pauta dentro das assembleias. Isso porque, no fim das contas, acaba saindo do bolso do condômino. Então, toda a questão financeira ela é sempre muito bem-vinda em assembleias. É obrigatório que o síndico faça a prestação de contas em assembleias e, concomitantemente, se ele puder fazer isso aliado a questões financeiras do condomínio, gastos, previsões orçamentárias, fica sensacional. Aquela assembleia traz mais fidelidade para aquele síndico continuar a perpetuar a gestão dele aí. Doutor, é possível pedir o anulamento de uma assembleia? Sim, a anulação da assembleia é possível, desde que exista algum tipo de irregularidade
o morador ou o próprio síndico ou outras pessoas que estejam ali, um procurador de repente pode pedir aquela anulação da Assembleia se houver algum tipo de ilegalidade. Existe um prazo para essa solicitação? Geralmente em 60 dias ele pode fazer isso junto ao administrador ou até o próprio síndico. Se não tiver uma resposta extrajudicial, né, dentro dessa conversa com o administrador, ele pode procurar o judiciário também. Agora, no caso dos apartamentos, né, que estão disponíveis para serem alugados, a imobiliária ela deve avisar sempre o condomínio, né, quando ela for mostrar o apartamento para um possível novo inquilino? Claro, é uma questão até de segurança, Carol, que a imobiliária ela sempre entra em contato com o condomínio para avisar as visitas. Né? A visita de estranhos em condomínios ela impacta na vida de todos ali. Você está colocando uma pessoa diversa da rotina do condomínio. Então, muito importante que a imobiliária faça um cadastro, leve aquela pessoa já com um aviso antecipado, informando que ela vai estar lá naquele horário, naquele dia determinado. Doutor, o condomínio tem alguma obrigação nesse caso, como, por exemplo, ter uma chave reserva, né, do apartamento que vai ser locado? Sim, o condomínio ele pode ter uma chave reserva com o zelador e mais do que isso é interessante que o zelador também acompanhe aquela visita para que não aconteça nenhum tipo de irregularidade, para que ele saiba que aquela visita especificamente está sendo para que o possível morador conheça o condomínio que ele vai visitar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos inquilinos, né? A partir do momento que você aluga um imóvel, o inquilino, quais são os gastos, né, que ele tem e quais gastos ele deve repassar para o proprietário? Basicamente, quando você se torna inquilino de um apartamento, você acaba assumindo todos os débitos daquele condomínio, né? Desde a taxa condominial, o próprio aluguel, as contas de água, luz, telefone. Isso tudo fica convencionado num contrato, né, entre o proprietário e o inquilino. Então, a depender do contrato, geralmente o que a gente vê é que o proprietário passa todas as despesas do condomínio para o próprio inquilino. E o inquilino tem os mesmos direitos que o proprietário novo? Em tese, sim, né? O proprietário acaba passando para ele determinados poderes, ele acaba convivendo junto com os outros proprietários, então sim. A única questão é que, de repente, se ele gostaria de participar de alguma assembleia, ele quer votar também em questões do condomínio, que o proprietário às vezes não faz, deve ser feito através de uma procuração. Doutor, se eu for comprar um apartamento agora, por exemplo, né? Como eu sei que aquele lugar ele está de acordo com a lei? Que documentos que eu devo exigir nesse momento? É muito interessante que eles que procuram fazer uma aquisição de uma nova proprietária em um apartamento, procurem certidões negativas de IPTU, certidões negativas junto à administradora do condomínio para verificar se aquele apartamento não tem nenhuma taxa condominial em atraso. Interessante verificar se o AVCB está em dia, se o próprio seguro obrigatório do condomínio também está em dia, está quitado. São documentos básicos, né, apesar de poucos, mas que garantem que o adquirente daquela propriedade tenha certeza de que ele está entrando num apartamento que corresponde a todas as legislações vigentes no país. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato para quem tiver mais alguma dúvida? Bom, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, pode entrar através do contato @badaroadvocaciaempresarial.com.br, tudo junto, ou através do nosso telefone fixo também que vai aparecer para vocês. Muito obrigada pela presença, doutor. Obrigado, Carol. Até a próxima. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.